Então, multiplicação de números decimais, de números naturais, perdão. O que vem a ser essa multiplicação? Primeiro eu tenho que saber como é que eu faço para multiplicar. Multiplicar pode significar para a gente adicionar a mesma coisa várias vezes. Então, se eu tenho lá 15 mais 15 mais 15 mais 15, eu tenho 4 parcelas do número 15. Então, eu posso transformar esta adição em uma multiplicação de 4 parcelas de número 15, ou seja, 4 vezes 15. Então, 4 vezes 15, o resultado é 60. E aí, o que acontece? Quando eu tenho essa mudança, eu observo agora que eu coloquei a minha multiplicação com um pontinho. Não é mais aquele xizinho que a tia lá usava no primeiro segmento. Agora, a multiplicação para a gente é um pontinho. E os elementos da multiplicação, que são esses dois caras aqui, ó, eles são chamados de fatores. Então, 4 é um fator e o 15 é outro fator. E o resultado da multiplicação é 60, que é chamado de produto. Então, tem lá 4 e 15 são os fatores, 60 é chamado de produto. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente poder trabalhar nas multiplicações. Ó, 25 vezes 7. Faço 7 vezes 5 primeiro. 7 vezes 5, eu vou ter 35. Então, vai subir 3. 7 vezes 2, 14. 14 com 3, 17. Se for dois números e dois números, eu vou fazer o primeiro com 4, todos eles. Ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Pulo uma casa, a tia lá no primeiro ano, lá nas séries iniciais, mandava botar um zero, mandava botar um xizinho, mandava botar um asterisco, mandava colocar um traço. Não tem que colocar nada. Na realidade, a gente não coloca nada. Esquece isso lá, deixa lá para a tiazinha lá do primeiro segmento. A gente não coloca nada e pula-se uma casa e faz a multiplicação pelo outro número. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E aí, ó, soma 8. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Tá certo? E aqui eu deixei uma para a gente fazer. 75 vezes 15. Vou fazer 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 7, 35. 35 com 2, 37. Tiro aqui, ó, para não confundir. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E soma. Observa que eu pulei a primeira casa, agora eu vou somar. Ó. 5, 12 vai 1, 1 e 3, 4, 4 e 7, 11, 1125. Certo, turma? Quando a gente fala em multiplicação, a gente também tem as propriedades. Uma a gente ouve falar muito, mas não sabe às vezes o nome, que é a propriedade comutativa. O que diz essa propriedade comutativa, Mauro? Ela diz o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, 15 vezes 4 ou 4 vezes 15 é a mesma coisa. O resultado vai ser 60. Então, se eu trocar os valores de posição, se eu trocar os fatores de posição, o resultado continua o mesmo. Segunda propriedade, associativa. Para isso, eu tenho que ter 3 números. 15 vezes 4 vezes 2. Ou 15 vezes 4 vezes 2. Até então não mudou nada. Só que aqui eu botei um parênteses nos dois primeiros e aqui eu botei um parênteses nos dois últimos. E a gente viu lá no quinto ano que quando você tem um parênteses, tem que resolver ele primeiro. 15 vezes 4 vai dar 60. 60 vezes 2. E aqui, 60 vezes 2, 120. Aqui eu teria que repetir o 15, fazer 4 vezes 2, que dá 8. 15 vezes 8 também dá 120. Então, o que diz essa propriedade associativa, Mauro? Se eu pegar quaisquer 3 números, eu posso escolher 2 deles e multiplicar primeiro, e o resultado fazer com o terceiro. Independente de quem eu escolho, eu posso escolher os 2 primeiros e multiplicar com o terceiro, posso escolher o segundo e o terceiro e o resultado com o primeiro, ou o primeiro e o terceiro e o resultado multiplicar com o segundo. Não faz diferença. Elemento neutro, terceira propriedade. Elemento neutro da multiplicação. Olha que a gente confunde, para não confundir lá com da adição. Na adição, o elemento neutro era o 0. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Porque 7 vezes 1, ou 1 vezes 7, vai dar 7. Então, não mudou o resultado. Então, 7 é um número que não muda quando eu multiplico por 1. Então, esse 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. E a propriedade distributiva que diz o seguinte, se eu tenho um número multiplicado por uma soma, eu posso pegar esse número, multiplicar pelo primeiro, 3 vezes 7, mais, porque aqui está somando, pegar o próprio 3 de novo e multiplicar por 4. Então vai ficar 3 vezes 7, que são os 2 primeiros, mais 3 vezes 4.
E aí eu vou fazer, ó, 21 mais 12. E o resultado, 33. Se eu fizesse aqui, ó, daria 3 vezes 4 mais 7, 11. Que também daria 33. Ah, Mônica, mas por que eu tenho que usar a propriedade se ali fica mais fácil? Porque às vezes no futuro vai ser necessário nós utilizarmos essa propriedade. Então a gente tem que estar usando ela aqui mostrando para vocês. Certo? Vamos para a quarta operação, que é a divisão de números naturais. Assim como a multiplicação significa você adicionar várias vezes a mesma coisa, a divisão significa repartir vários valores iguais. Então tem um número grande, um valor grande, algo grande, e quero separar, dividir em grupos menores. Quando eu falo que eu quero repartir ou separar em grupos menores, eu estou falando em dividir. Então aqui eu tenho dois exemplos de divisão que eu botei aqui para a gente fazer. Ó. 325, 2 pontinhos 5. Para a gente agora, ó, esses dois pontinhos aqui significam divisão. Então tem 325 dividido por 5. Armei aqui a conta. Lembrando que esse processo que a gente fez aqui na multiplicação e esse processo que eu estou armando a conta de dividir são chamados de algoritmo da multiplicação e algoritmo da divisão. Assim como eu falei lá na soma e na subtração para vocês. Então aqui, ó, 325 dividido por 5, o 3 não dá. Então tem que baixar o 32, porque o 3 é menor do que o 5. 32 dividido por 5, eu olho lá na tabuada do 5, o mais próximo do 32 é o 6, que 6 vezes 5 vai dar 30. 6 vezes 5, 30, para chegar no 32, 2. Abaixo o 5, ficou 25 dividido por 5. 25 dividido por 5, eu olho lá na tabuada do 25. Resultado é 5. 5 vezes 5, 25. Para chegar no 25, 0. Faça aqui outro exemplo. 280 divididos por 9. Abaixei o 28. 28 dividido por 9, 3. 3 vezes 9 é 27. 27 para chegar no 28, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 9 dá 1. Na tabuada do 9, o mais próximo do 10 é 1. 1 vezes 9 é 9, para chegar no 10, 1. E aí eu pergunto a vocês, o que tem de diferença nessas duas contas? Ah, vocês já sabem. Eu sabia, eu tô aqui telepaticamente falando com vocês. Ah, eu percebi na mente de vocês que quando vocês virem o vídeo, vocês iam me fazer essa pergunta. A diferença é que essa aqui, o número que sobrou foi 0. Essa aqui, o número que sobrou foi 1. Então, essa conta de divisão aqui ela é chamada de divisão exata. E esta aqui é chamada de não exata. Então, tem uma divisão exata que quando eu tenho resto 0, observa que eu disse, quando eu tenho resto 0, não é quando eu não tenho resto. E aqui, quando o resto é diferente de 0. Lembrando também que quando eu tenho uma divisão, eu tenho um nome. Dividendo, divisor, quociente e resto. São os 4 elementos que eu tenho na divisão. Eu tenho que ter todos eles. Então, tenho dividendo, 325, divisor, 5, quociente, que é o resultado, 65, e resto 0 numa divisão exata. E quando a divisão não é exata, um resto como outro qualquer. E aí eu vou fazer um exemplo, igual lá na multiplicação, deixei um aqui para a gente fazer. 1.340 dividido por 30. O 13 não dá, então eu vou baixar o 134. Lá na tabuada do 30, eu vou testar lá, ó. 30 vezes 4, 120. É o mais próximo do 134. 30 vezes 4 é 120. Para chegar no 134, sobram 14. Abaixo o 0. Na tabuada do 30, o mais próximo do 140, também é o 4. Já está até aqui, ó. 120. Então, 120 para chegar no 140, 20. Como não tem mais ninguém para baixar, acaba a conta. 1.340 dividido por 30, o resultado é 44, com o resto 20. Novamente, essa conta ela não é exata. Ela é uma conta não exata. Tá certo, pessoal? Então, com essa explicação, fica sendo passado para vocês a multiplicação e a divisão de números naturais.